O que é um arquétipo e para que serve? Um arquétipo é um modelo original que serve como exemplo para todas as coisas do mesmo tipo. Assim, na literatura e na arte, são personagens, ações ou situações que representam padrões universais e comportamento humano. Chamamos de impacto, é aquilo que cada forma tem e produz em nós. Toda forma é um conjunto de informações, de conhecimento, de sabedoria. É como se cada forma fosse um som. Formas repetidas produzem o mesmo som, a mesma intensidade. Cada um recebe o som de sua forma, de um jeito, de uma certa maneira. O arquétipo consiste em uma espécie de modelo para entender o comportamento humano, não só humano, mas também o comportamento dos animais e dos objetos que estão à nossa volta. Dessa forma, eles estão presentes em diversos aspectos da sociedade, inclusive até mesmo na indústria. Essas ferramentas modelo desempenham um papel importante. Ou seja, como fixar um logo, um tipo, uma marca. Quem domina o conceito dos arquétipos consegue criar narrativas poderosas. Portanto, entenda aqui como funciona na prática e quais são os impactos desses elementos que podem gerar no nosso dia a dia e também na sua própria empresa. Como eu sempre digo, arquétipos possuem palavras-chave, que em meio a uma conversa, utilizando as palavras corretas, é possível dominar a atenção do consciente, subconsciente e infraconsciente das pessoas. Numa conversa, se você surpreender as pessoas com palavras específicas, usadas de forma direcionada e manipulada para um determinado fim, quase sempre a mudança da conversa é inevitável e ela irá se direcionar para os seus argumentos. Ou seja, você dominará a atenção das pessoas utilizando as palavras corretas. Também é possível conhecer pessoas através de palavras, à medida que cada grupo de pessoas ou cada grupo de religião tem um tipo de vocabulário. Um exemplo clássico é quando uma pessoa usa a palavra tremendo. Você quase sempre vai entender que é uma palavra de um grupo evangélico, pois eles utilizam muito a palavra Deus é tremendo. Então, quando eles estão no meio de uma conversa e usam a palavra tremendo, você sabe que é de um grupo religioso específico. Assim como também nós temos o significado da palavra, ou seja, quando a pessoa diz a palavra de Deus, você sabe que a tendência da pessoa é da Igreja Congregação Cristã no Brasil. Então cada religião, cada tipo de pessoa, cada tipo de grupo, cada místico tem um tipo. Se bem que os místicos dominam o próprio vocabulário e assim conseguem disfarçar a posição de ocultista que quase sempre são. Também pessoas mais avançadas intelectualmente, no campo místico, possuem palavras que só eles sabem, pois leem livros que a maioria das pessoas não tem interesse de ler. Então, trocar o vocabulário indica também conquistar uma potência arquetípica. Então, podemos definir que os arquétipos são modelos universais que representam o comportamento e as experiências humanas comuns, encontradas em todas as culturas e épocas. E isso é narrado e falado através da mitologia, das lendas e folclores, da cultura em geral. Eles podem ser identificados em personagens, em situações na literatura, no cinema, na publicidade e até mesmo em marcas de empresa ou logotipos. Como já falei, os arquétipos são ferramentas muito poderosas na criação de narrativas, na comunicação, na compreensão de toda a psicologia humana e também da história das pessoas. Ou seja, a história se repete quando se trata de arquétipos. Por que compreender os arquétipos? Compreender o conceito de arquétipo é saber identificá-lo e pode enriquecer a apreciação de histórias, melhorar as habilidades de interpretação da história em si e da comunicação e ajudar a criar melhores narrativas até mesmo sobre essa história. Mas o que é arquétipo? Qual é a definição de arquétipo? É um modelo original que serve como exemplo para todas as coisas do mesmo tipo. Assim, na literatura e na arte, são personagens, ações ou situações que representam padrões universais do comportamento humano. Eles são usados para transmitir profundas emoções e experiências e são comuns a todos os seres humanos. Dessa forma, funcionam de maneira independente de sua cultura e época. Apesar de ter essa definição de mudança, podemos definir que um mecânico, por exemplo, dos anos 30, ele teria o mesmo comportamento de um mecânico dos nossos tempos.
Embora a tecnologia mude e o comportamento em partes mude, mas a questão do comportamento, do estilo de vida de um mecânico será a mesma. Os padrões salariais talvez mudem, a qualidade de vida talvez melhore, mas o comportamento e as manias que um mecânico tem em sua profissão em si se dará quase da mesma forma. Esse conceito foi introduzido pelo psicólogo Carl Gustav Jung, que acreditava que os arquétipos são parte do inconsciente coletivo. Esse último é uma espécie de memória compartilhada por todos os seres humanos. Segundo Carl Gustav Jung, os arquétipos são imagens e símbolos universais que são encontrados em mitos, contos de fadas, religião e sonhos. Falando em sonhos, os xamãs também tratavam os arquétipos de forma especial. Às vezes eles buscavam um estado alterado de consciência para ver formas, e essas formas traziam todo um conjunto de significados e sabedoria para o momento que era necessário. Mas se fôssemos falar quais os principais exemplos de arquétipos? Existem os arquétipos de personagens e de situações. No caso dos primeiros, alguns mais comuns incluem o herói, o vilão, a donzela em perigo, o sábio, o trapaceiro e o mentor. Cada um representa um tipo específico de comportamento e de personalidade. Assim, tudo isso é facilmente reconhecível e compreensível para o público. Já os arquétipos de situações são cenários ou eventos que ocorrem repetidamente em diferentes histórias. É importante deixar claro que eles também têm um significado simbólico. Portanto, exemplos nesse sentido incluem a jornada do herói, de Joseph Campbell, a morte e o renascimento, a busca e o sacrifício. Tudo isso se repete minuciosamente em várias situações. Então todos esses arquétipos irão aparecer na sua vida e se farão presente, seja em qualquer ambiente de trabalho. E há uma tendência das pessoas em fortalecer o personagem do arquétipo. Por exemplo, o herói só espera o momento para um ato heróico, para assim sacrificar-se. De alguma forma ou de outra, isso existe até mesmo numa empresa, seja na hora de que alguém tem que ser demitido, ou que alguém terá que se arriscar para por fazer algo, tomar uma decisão, essa pessoa será a primeira a se jogar. Ela só está esperando o momento. O arquétipo do herói está ali. Ou seja, arquétipos e personagens. Eles são muito explorados hoje em dia, em diversas situações, então vale a pena conhecer melhor cada um deles e entender suas principais características, das quais vamos falar um pouco agora de cada um. Nós temos o arquétipo do inocente. Consegue enxergar pontos positivos em qualquer tipo de cenário. Além disso, é alguém muito espontâneo, mas também pode ser bem ingênuo também. A maioria dos arquétipos que eu vou falando aqui, gostaria que você tentasse em seus pensamentos agora imaginar alguém que você conhece que tem este tipo de comportamento. Depois nós temos o sábio. É aquele que em busca do conhecimento e sempre traz uma autorreflexão. Dessa forma é capaz de lidar com diversas situações, sempre com muita inteligência. Nós temos o bobo. O bobo curte se divertir, fazer piadas e aproveitar a vida no seu máximo. Portanto, é muito autêntico e não perde a oportunidade de rir nas situações do dia a dia. O bobo ele pode ser confundido com o bobo da corte, aquele que estava sempre ao lado do rei. Embora bobo, sempre está nos banquetes, rindo, se divertindo e ao mesmo tempo tirando sarro das pessoas mais importantes. Ou seja, o bobo vence o medo, mas porém também está muito próximo do conhecimento e da sabedoria. Nós temos o herói, o famoso guerreiro, aquele que tem medo, mas sua coragem é maior. Assim que está sempre lutando para proteger os menos afortunados. Lembrando que todo o arquétipo aqui pode ser definido como masculino e feminino, ok? Então o herói pode ser aquela pessoa que se sacrifica pelas demais. Ou seja, que em prol de alguém, se tem duas pessoas para ser demitido, e o herói sabe que a outra pessoa é casada, tem filhos pequenos, quase sempre se colocará no lugar do outro através da empatia e vai se sacrificar para que o outro fique, sabendo muito bem por que está fazendo aquilo. Está pronto e preparado para sofrer as consequências dos seus atos. Temos o cuidador, muito necessário hoje em dia nos nossos tempos. É aquele que gosta de cuidar e garantir que todos ao seu redor estão bem. Portanto, uma das principais características é ser muito prestativo. Quase sempre esquecendo-se de si mesmo, o cuidador sacrifica-se, porém continua a cuidar dos menos favorecidos ou dos mais fracos. Diferente do herói, ele não sacrifica a posição
o lugar. Ele sabe que a função dele é apenas cuidar. Nós temos a pessoa comum, que sempre age segundo o que as pessoas esperam. Dessa forma, costuma ser ótimo para as pessoas em sua volta. No entanto, arrisca perder suas particularidades. Nós chamamos isso de mediano, das pessoas que estão muito comum e está dentro daquilo que se espera. O mediano, dentro da média, quase sempre está muito perto da mediocridade. Nós temos também o mago. Tem fé em que o mundo pode ser melhor. Assim, acredita na revolução da sociedade. Então, age em busca de renovar suas relações. O mago quase sempre também pode cair na manipulação. Tem que tomar muito cuidado com isso. Nós temos também o arquétipo do fora da lei. Aquele que foge de tudo aquilo que é considerado padrão, de comportamento social, de regras, que tem pensamentos disruptivos. Além disso, acredita muito que as normas podem ser quebradas e, além de quebrar, justifica por quê. Seja culpa do governo, seja culpa da polícia, seja do que for, o fora da lei é um arquétipo. E ele está sempre em todas as histórias, tem alguém, um criminoso. Outra coisa que tem nas histórias é o amante. Não há uma boa história sem um bandido, sem um amante. Dá importância absurda para suas relações, portanto sua felicidade está no ato de amar e de sentir amado pelas pessoas à sua volta. Diferente do herói, que se sacrifica em prol do outro, o amante se sacrifica às vezes muito pelo amor, pela paixão. É aquilo que nós chamamos de que se destaca numa história. Em qualquer conto você vai ver esse amante se destacando justamente por ter optado fazer de tudo por aquele amor e por aquela paixão. Quase sempre o resultado disso é um grande drama em sua vida. Depois nós temos o arquétipo do criador. É um artista, uma pessoa que gosta de inovar. Dessa forma, o criador dá vida às próprias imaginações e cria elementos que ainda não existem. Também temos o arquétipo do explorador. É um amante da liberdade e vive para explorar diversos cantos do mundo. Além disso, está sempre fugindo de cenários rotineiros e tediosos. Depois, por final, nós temos o governante. É o líder que sabe se impor, que gosta de autoridade. Assim cria situações do dia a dia para fazer valer suas vontades. Algumas pessoas vão chamar o governante de líder, né? Porém, nem sempre governar indica liderar, ok? Esses 12 arquétipos são as definições de Carl Gustav Jung, tá? Para você saber as definições aí de cada arquétipo. Agora vamos falar de arquétipos e situações. E é importante nisso explorar a jornada do herói falado por Joseph Campbell e entender como ela se encaixa em diversos cenários. No mais, são 12 etapas que constituem o processo, assim como os 12 arquétipos de Carl Gustav Jung. Joseph Campbell, ele produziu 12 fases em qualquer conto ou história ou na nossa vida para que o ciclo seja completo. Nós temos o mundo comum. É um momento inicial onde pode-se ter uma ideia de quem é o personagem. Assim é possível entender como ele vive, como se dá suas relações. Dessa forma, aqui o público começa a criar pontos de identificação com o protagonista. Ou seja, aquela parte em que o nosso herói começa a se destacar em meio à sociedade, quase sempre relatando sobre as injustiças e sobre definindo e declarando para todos o que está acontecendo de errado. Então, a partir do momento que ele identifica os problemas da sociedade e o que falta para que aquela sociedade consiga sobreviver, ele tem um chamamento, que é aquele chamado à aventura. Começa a partir do momento em que o personagem encontra o seu conflito. Então é nessa etapa que ele é tirado da sua zona de conforto. Então, mais do que palavras, neste momento, o herói ele começa a se cobrar para ter uma ação, para se movimentar. Mas, como todo ser humano, tem a recusa do seu conflito, através do seu conflito interior, dos seus pensamentos, que diante de um desafio é normal sentir medo. Dessa forma, num primeiro momento, todos nós somos negativos e avaliamos o perigo que está à nossa volta. Então, o nosso personagem tenta se convencer de que não se importa com o conflito. É como se naquele momento alguns mestres sempre fizessem, com alguns mestres eles chamam o aluno e antes de entrar para o templo ou entrar na rota do caminho, ele diz à pessoa ir fazer tudo o que quiser naquele dia. Se divertir, namorar, comer, beber, ficar 24 horas fazendo tudo, revendo seus amigos, batendo papo. E então, no outro dia, ao acordar, essa pessoa inicia sua jornada. Mas,
Diferente da história que eu estou falando para vocês, nos arquétipos tem um encontro com o mentor. Ou seja, a pessoa está deixando o problema de lado, mas quando ela encontra com este mentor, o momento em que o personagem encontra o seu mestre. Esse último é aquela pessoa que vai guiá-lo durante a jornada. Ou seja, essa pessoa vai definir as importâncias de se fazer o que tem que ser feito. E aí a pessoa entra na primeira travessia, ou seja, o primeiro limiar. O herói finalmente vai cruzar a linha que separa o seu mundo para o mundo novo. Dessa forma, é o seu momento do encontro com o desconhecido. Ou seja, é o único que irá a caminho do perigo, numa estrada que ele nunca passou, ou seja, ele vai rumo ao desconhecido. E ele não sabe se ele tem força suficiente para enfrentar esse inimigo. Mas ainda assim, ele vai. E com isso começam as provas, ou seja, os acontecimentos nesse caminho. Ou seja, ele vai encontrar os aliados, os inimigos. E enquanto lida com este grande conflito, o personagem também encontra pequenos desafios na sua jornada. Assim, ele fica mais preparado para lidar com as provações. Ou seja, pequenas provações muitas vezes é um treinamento para os grandes conflitos que virá no futuro. E então, como todo mundo, chega um momento em que a gente vai ficar perdido no caminho. A gente chama isso da aproximação da caverna escura, da caverna secreta. Ou seja, o nosso herói se abriga em um esconderijo e começa a questionar suas ações. Então, é um momento de reflexão antes de encarar os grandes obstáculos. É quase sempre na metade do caminho, a gente sente vontade de voltar, sente vontade de estar na casa da gente, no colo da mãe, onde tudo era seguro e não existia problemas. Mas o nosso herói sabe que isso não é possível, que se ele voltar, ele será tido como um covarde, como um fracassado, e ele não conseguirá conviver com isso ao longo de sua vida. E então, vem aquilo que nós chamamos de aprovação. É aquilo que o personagem precisa para encarar, para cumprir sua jornada, de fato. Dessa forma, é um momento de transformação para ele. E é claro que toda a luta tem uma recompensa. Vem após o personagem, o nosso herói, vencer o desafio. Assim sua recompensa vem visando torná-lo uma pessoa melhor. Ou seja, ele se transforma. E depois nós temos a volta. Após a vitória desse herói, ele volta, Ele sobreviveu. É quando o personagem está voltando para o seu mundo, com a sensação de dever cumprido. Assim é também uma etapa de reflexão. Esse caminho da volta pode acontecer na velhice das pessoas, quando ela está voltando novamente às bases do ambiente sem força, sem condição de ir a lugar nenhum. Se você tem a sensação de dever cumprido, é porque você viveu uma boa vida. Se você não tem, é porque você viveu uma vida muito frágil, ou seja, uma vida sem... Você sobreviveu, se preocupou demais com o dinheiro, ficou estagnado e nunca fez as coisas que realmente gostaria. E nós temos também a etapa da ressurreição. É quando o inimigo do personagem ressurge, quando ele menos esperava. Portanto, esse é o momento em que o herói, de fato, elimina sua ameaça. Ou seja, quase sempre, às vezes, nós pensamos que vencemos tudo, mas aí vem novamente, aquela fase da vida da gente que a gente se questiona se nós fizemos o certo ou se estava tudo certo. E aí, a gente tem que entender se a gente realmente eliminou as ameaças que a gente tinha dentro dos nossos pensamentos, dentro da nossa mente, ou seja, na nossa vida em geral. E, claro, quando ele chega no 12º fase, o retorno, com o Elixir, o personagem, afinal, ele foi para uma missão por um objetivo e chega ao seu lugar de origem. Então, é o momento que representa as suas conquistas, o sucesso durante a sua jornada. Hoje em dia isso é definido talvez com o conhecimento que a gente volta, com a tecnologia, com o dinheiro na conta. Quase sempre tem um resultado material envolvido nisso. Mas o mais importante é a sensação do dever cumprido. Eu espero nesse pequeno documentário ter orientado vocês e definido basicamente o que é arquétipo. Há muito mais a se falar, há muito mais a se questionar, porém serve já como uma pequena base para que você compreenda o tema e saiba do que nós estamos sempre falando. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.